Se você é do signo de Escorpião e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Lembrando sempre que essa é uma leitura coletiva de tarô. Acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Escorpião, a energia geral da semana saiu o Rei de Copas, o Mago, a Imperatriz e o As de Copas. Em que área Escorpião tende a ter mais crescimento e oportunidades essa semana? Dois de ouros, 8 de paus, e 3 de ouros. Qual situação será o desafio de Escorpião? Nove de copas, 9 de espadas e 7 de paus. Qual área existe mais silêncio e discrição como forma de estratégia? Veio o julgamento e clarificando o julgamento, veio 5 de paus, rainha de paus, o mundo e 3 de paus. O que Escorpião precisa aceitar e deixar ir para encerrar esse ciclo? Valete de paus, 3 de copas e rei de paus. O que Escorpião deve eliminar da rotina para desbloquear espaço para o novo? O Hierofante. Qual postura Escorpião deve adotar essa semana? Três de ouros. Possível desfecho. Seis de ouros, 7 de ouros e As de ouros. A energia geral da semana saiu o Rei de Copas, o Mago, a Imperatriz e o As de Copas. Esses próximos 7 dias carregam uma energia extremamente favorável para novos começos, fortalecimento pessoal, abundância, recomeços. A energia disponível mostra a capacidade de agir com sabedoria mesmo diante de situações intensas. Você terá possibilidades de iniciar movimentos importantes. E você está com o potencial de crescimento, de prosperidade e criatividade ampliados. Isso vai te trazer uma abertura, pode ser emocional, ou pode ser um projeto que você gosta muito, pode ser reconciliações, novos sentimentos, ou simplesmente uma renovação profunda da sua energia. O potencial para crescimento, tanto no amor, quanto no profissional, quanto na autoestima, muito bom essa semana. É uma semana em que aquilo que você alimentar com o coração, aginto, né? Lógico.
mas ele vai crescer. A área da sua fita que tem mais crescimento e oportunidade, ela se aparece principalmente na sua organização financeira, no trabalho e na administração da rotina. Aqui, você está equilibrando várias responsabilidades e aí você vai precisar se adaptar, porque vai ter muitos acontecimentos, notícias, decisões chegando essa semana. E você vai precisar se organizar porque essas oportunidades, elas vão te dar uma segurança material. Então você vai precisar encontrar formas mais eficientes de administrar os seus recursos, reorganizando as finanças, estabilizando uma situação que vinha oscilando, para que você consiga chegar numa construção material. Não é uma semana para você arriscar tudo, mas é uma semana para você aprender a administrar melhor, para que isso te leve para uma segurança material. Então, aonde você vai ter oportunidade e crescimento é na área financeira. Mas não adianta você ficar colocando água num balde que está furado, porque senão você vai continuar só equilibrando as contas. E você está numa energia de abundância. Qual que é a situação que existe mais atenção de Escorpião essa semana? Veio 2 noves. É tipo quando você já está muito pronto para encerrar um ciclo. O 9 de copas mostra desejos, conquistas, realizações. E o 9 de espadas revela preocupações, pensamentos repetitivos e o medo do pior cenário possível. E esse medo faz o quê? Faz você sentir uma necessidade de se defender, de justificar suas escolhas, de permanecer em estado de alerta. Mas algumas batalhas, elas acontecem dentro da nossa mente. Essa semana, preste mais atenção aos seus pensamentos e veja se eles ainda fazem sentido para você, para quem você se tornou hoje. A área da sua vida que existe silêncio como estratégia, veio o julgamento. O julgamento, ele fala muito sobre a colheita do que você plantou nas suas atitudes. E aí eu pedi para esclarecer. Aí veio o quê? Disputas por divergência de opinião, competições, extremismo, sabe? Quando aquela sua opinião tem que ser o veredito final. Porque você tem aqui uma confiança, um protagonismo, né? Só que o mundo, ele traz que chegou a hora de encerrar um ciclo, para que você possa ir para novos horizontes. Então, Escorpião, você precisa mais de manter o silêncio, é sobre mudanças importantes, sobre novos projetos e o seu plano de expansão. Porque pode ter muita gente próximo de você que não concorda com as suas decisões, com a sua opinião. Então, construa primeiro e mostre depois. Escorpião, o que você precisa aceitar e deixar ir para encerrar esse ciclo e você partir para um novo ciclo? Você precisa aceitar que algumas conexões, algumas expectativas já cumpriu o seu papel na sua história.
Sabe aquele entusiasmo inicial, grupos, vínculos importantes, alegria que te traz aquela leveza? Pede mais maturidade e mais liderança. Existe uma diferença entre aquilo que foi divertido, importante, significativo e aquilo que realmente possui potencial para acompanhar você no próximo ciclo. Nem todos os fins chegam por conflito. Enquanto Escorpião, você insistir em permanecer onde apenas já foi feliz, o novo continuará esperando espaço para entrar. Você evoluiu, ou deve evoluir, se você não está nessa energia, de um valete de paus, que é aquele impulso, aquela curiosidade, aquele movimento de ir atrás sem pensar muito. Te trouxe alegrias? Trouxe alegrias. Mas o seu futuro é se tornar um rei de paus, que é uma energia mais de presença, de comando, de liderança. Não é esse impulso. Aqui veio muito assim, sabe quando você sai, se diverte, dança, tudo, aí você acha super legal. Aí chega no outro dia, você faz de novo, se diverte, dança. Quando você vai ver no final do mês, você gastou horrores, sinto ali, se divertindo, dançando. Foi bom? Foi. Mas é uma atitude legal você ficar desperdiçando seu dinheiro com isso? Então é ter o equilíbrio. Não que você nunca mais vá, mas vá com moderação. O bloqueio, o que você deve limpar da sua rotina, pode estar no excesso de rigidez, no apego a métodos antigos, a tradições. Quando essa carta ela vem como você precisa parar de resistir à mudança, o excesso de impor o seu valor ao outro, a dificuldade em experimentar novos caminhos. Talvez, Escorpião, você esteja tentando resolver problemas novos utilizando estratégias antigas. Questionar não significa desrespeitar. Mudar não significa abandonar os seus valores. Mas, às vezes, Escorpião, a sua regra interna não serve mais para a pessoa que você se tornou hoje ou para o meio que você está hoje. Então, qual postura adotar nessa semana, Escorpião? A de cooperação, de aprender em equipe. O 3 de ouros mostra que grandes resultados surgem de parcerias, seja ajudar ou ser ajudado, compartilhar conhecimento ou receber esse conhecimento e juntos trabalhar em prol de alguma coisa. Então, Escorpião, essa semana permita-se colaborar e ter colaboração, porque isso também é uma forma de força. E o possível desfecho da semana para Escorpião? A semana tende a terminar com crescimento material. Ó, você passa do 6 para o 7. Você aprende o valor de dar e receber. Você começa a olhar os sinais do que você cultivou, uns sinais de desenvolvimento. Aparecem oportunidades sólidas para que você receba uma mensagem, alguma coisa assim, que vai te mostrar um novo começo. Então vamos lá. Você acha um equilíbrio entre dar e receber, porque você vai estar na postura do 3 de ouros, né? Você acha esse equilíbrio. Você começa a ver frutos
os resultados de coisas que você plantou a longo prazo. Você recebe uma mensagem anunciando oportunidade, principalmente no trabalho, nas finanças e em projetos de longo prazo. Algo que vem sendo cultivado há algum tempo começa a dar sinais de desenvolvimento. Ao final da semana, Escorpião, você pode perceber que a paciência e a constância começou a produzir resultados visíveis para você. Vamos para o resuminho, então? Escorpião, essa semana é uma semana de crescimento emocional e financeiro. Fortalecimento pessoal, desconstruções de padrões que não funcionam mais e construção de novas oportunidades. Mantenha a descrição sobre os projetos importantes, aceite os encerramentos necessários dentro de si, na sua postura, na sua posição. Abandone coisas que não funcionam mais. O conselho da semana é confiar menos no medo e mais nas evidências do caminho que você já construiu. Existe prosperidade se aproximando, mas ela pede paciência, estratégia e constância. Vamos tirar uma mensagem do oráculo para Escorpião. Olhar de Roma. O mundo respeita quem ousa se mostrar por inteiro. Escorpião, esse oráculo ele fala sobre autenticidade, presença e coragem para ocupar o próprio espaço. Muitas vezes você pode possuir a tendência de mostrar apenas aquilo que você considera seguro ou que os outros consideram adequado. E aí, estrategicamente, você apresenta somente isso. Existe uma força enorme no riso. Existe uma força enorme em evitar partes importantes de quem você é para evitar julgamento, repetição ou conflito. Mas o oráculo lembra que a verdadeira autoridade nasce da coerência entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você age. Foi exatamente isso que apareceu na sua leitura. O Rei de Copas falou sobre maturidade emocional. O Mago mostrou que você pode criar e começar. A Rainha de Paus trouxe protagonismo e confiança sendo utilizados de forma errada. O mundo confirmou que você precisa expandir. O respeito que você procura talvez não venha de se adaptar ao que esperam de você, mas de assumir com tranquilidade quem você realmente é. Mostrar-se por inteiro não significa expor a sua vida. Significa não precisar estar o tempo todo estrategicamente adequado. Leva essa mensagem para os próximos dias, Escorpião. A autenticidade assusta algumas pessoas, inspira outras pessoas e transforma quem decide vivê-la. O mundo pode até admirar máscaras, mas ele respeita profundamente quem tem coragem de aparecer sem elas. Escorpião, se você sentiu que essa mensagem falou com você, entre em contato pelo WhatsApp. Venha conhecer o Rota de Cleo. Não é só uma leitura de tarô, é um acompanhamento terapêutico com preços acessíveis. E lembre-se, Escorpião, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!